É safadona, safada, é safadona, safada, safadona, safada, safadona. Adaptações de livros são a mina de ouro do cinema, bem, desde que o cinema começou, então não há muito mistério nisso. O cinema brasileiro, inclusive, usa bastante das adaptações literárias para tentar aí produzir um hit. Mas nesse caso, o que me chamou a atenção foi a curta diferença de tempo entre duas adaptações do mesmo livro. Uma Fada Veio Me Visitar é um livro da Thalita Rebouças lançado em 2007 e que em menos de uma década já ganhou duas adaptações para o cinema. A gente está falando de É Fada, de 2016, e Uma Fada Veio Me Visitar, que foi lançado agora nos cinemas. E sim, não tem como falar de um filme sem falar do outro, até porque os dois são baseados na mesma história. Então chegou aquele momento, vamos fazer rinha de fadas. Em É Fada, Geraldine, uma fada tagarela e atrapalhada, recebe a missão de ajudar a jovem Júlia, que tem dificuldade de lidar com os novos colegas e não acredita no mundo da magia. Bom, eu acho que pra gente falar de É Fada, a gente precisa dar um pouco de contexto. Daniel Filho e Cris D'Amato, em É Fada, respectivamente o produtor e a diretora, tinham trabalhado juntos num outro hit pra teens um pouco tempo antes, que foi a adaptação para os cinemas do livro Confissões de Adolescente, aí, mais uma adaptação literária. E a impressão que dá é que eles tentaram repetir a dose aqui. Eles tinham nas mãos uma adaptação literária de um livro que foi sucesso, tinha uma das youtubers mais bombadas do pedaço. O que poderia dar errado, não é mesmo? Pois bem, deu errado. E eu posso elencar algumas coisas que eu acho que podem ter feito esse filme, infelizmente, não ser tão bom. Ah, mas aproveita que você já está engajado nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho, faz toda aquela coisa que tem que fazer, sabe? Pois bem, para começar, a própria Thalita Rebouças parece não gostar muito do resultado do É Fada, porque foi um filme que ela não teve muita participação, assim, eles realmente alteraram bastante coisa do livro dela. E eu entendo nesse caso, porque eu acho que eles queriam alcançar um público-alvo diferente. O livro e as histórias da Thalita são para o público infanto-juvenil, sim, pré-adolescente, no máximo ali com seus 14, 15 anos de idade. E eu acho que pelo background que eles tiveram com Confissões de Adolescente, o pessoal aí da produtora queria atingir um público um pouco mais velho. Então eles acabaram fazendo diversas alterações para fazer essa história conversar com um público com um pouco mais de idade. O que pra mim não faz muito sentido, porque você manteve a história principal, que é a história principal de uma fada, madrinha, que tá ajudando uma menina, entendeu? Que é a coisa mais infanto-juvenil possível. E aí pra você forçar a barra de que é um filme, não, é um filme adolescente, você coloca Kéfera, você coloca muitos palavrões e vulgaridades que não combinam ali com a história principal. Eu acho que nesse caso específico acaba limitando muito o público-alvo. Porque você só vai gostar desse filme se você estiver ali entre os seus 11 aos 14, 15 anos, ou se você for muito fã da Kéfera. E vale ressaltar que o filme foi um grande alvo de críticas quando ele foi lançado lá em 2016. Eu acho muito por conta de ter a Kéfera como protagonista. Uma pessoa que, querendo ou não, polariza a internet de alguma maneira. Mas assim, eu fui rever o filme pra poder falar nesse vídeo e ele é menos pior do que eu lembrava. Assim, não é bom. Ele não ficou bom com o tempo, pelo contrário, eu acho que ele envelheceu muito mal. E é por isso que ele ganhou uma adaptação em tão pouco tempo. Ele é muito bobo e ele tem umas coisas que não fazem sentido, como por exemplo, a fada tirar coisas da bunda o tempo todo. Mas, assim, não é todo esse desastre que as pessoas pintaram. As pessoas pegaram muito no pé do filme, principalmente por ele ter sido estrelado pela Kéfera, pela estrela da internet. Mas não é de todo ruim. É ruim, mas não é de todo ruim. E uma coisa vale ressaltar, né? Eu acho que essa experiência foi tão traumática pra Thalita Rebouças que ela não participa do roteiro desse filme, né? O roteiro é escrito por 3, 4 pessoas e ela é acreditada só como baseado no livro D. E todos os outros filmes que foram baseados em livros dela, ela tá ali assinando o roteiro com alguma participação. Então eu acho que, embora ela não diga isso com todas as letras, tem algumas coisas na internet ela falando: não ficou como eu esperava, mudaram muita história. Depois desse filme, eu acho que ela aprendeu a negociar os direitos das obras dela. Mas assim, no geral, é um filme bastante bagunçado, meio pobre visualmente.
sabe? Eu não sei se eu recomendaria. Principalmente se a gente considerar que a gente tem uma versão nova. E eu acho que não é uma batalha justa. Fuçando os meus arquivos, eu achei o comentário que eu escrevi da primeira vez que eu assisti esse filme, em fevereiro de 2017, e eu meio que profetizei muita coisa. Olha o que eu escrevi. Um filme que está quase 2 décadas atrasado. É assim que eu me senti quando acabei de assistir. Plots internéticos à parte, é basicamente algo que Xuxa estrelaria nos fins dos anos 90 e início dos anos 2000, inclusive no que tange a qualidade duvidosa que leva a garotada pro cinema mesmo assim. E assim, realmente, assim, quando eu paro pra pensar em É Fada, eu acho que ele é um filme que já nasceu velho. Porque ele é um filme de 2016 que tem muitas situações ali que são muito anos 90, uma situação que você sente aquela malhação que você assistia quando criança, entendeu? Então ele realmente parece um filme de adolescentes, escrito por adultos que não têm adolescentes em casa. Mas tá, o tempo passou, 7 anos depois, e a gente ganha uma nova adaptação para os cinemas. Depois de 35 anos congelada, a fada Tatu é escolhida para uma missão: fazer Luna e Laura, duas adolescentes que se odeiam, virarem melhores amigas. Eu nunca li o livro da Thalita Rebouças, mas a sinopse do livro é muito mais parecida com a sinopse desse filme do que do filme anterior. Em filme anterior, a missão da fada nem importa muito. Se você me perguntar, eu não lembro, eu não entendi o que aconteceu. E é muito triste você comparar os dois filmes, porque perto de Uma Fada Veio Me Visitar, É Fada parece aquele seu primo que tem a Havaiana colada com prego. Porque ele é muito pobre, visualmente falando. E quando eu digo visualmente falando, não tô falando, porque os efeitos especiais envelheceram mal, porque sim, envelheceram mal, mas também não é como se desse filme fossem maravilhosos. Mas, por exemplo, figurino. O figurino da Kéfera é só uma saia de tule. Uma saia de tule que qualquer pessoa consegue usar no carnaval. Você sai no carnaval, você vê umas 10 pessoas vestidas igual a fada da Kéfera nesse filme. A cenografia, que nesse filme também não é grandes coisas, mas tá muito melhor do que a do filme de 2016, sabe? Não é como se o cinema brasileiro tivesse evoluído tanto em orçamento nos últimos 7 anos. O primeiro ponto que eu acho que vale destacar é o fator Xuxa. Que embora ela e a Kéfera interpretem a mesma personagem, a Xuxa tem muito mais carisma, assim. Não que a Kéfera seja ruim, eu acho que a Kéfera... As pessoas vão me condenar por falar isso, mas eu acho que a Kéfera é uma das melhores coisas do filme de 2016. Mas a Xuxa é muito carismática. E o fato de terem colocado ela como uma fada congelada 35 anos no tempo, um detalhe que não tá presente no filme anterior, consegue trazer uma camada que torna esse filme um filme família. Porque a personagem dela tá sempre vestida como ícones dos anos 80. Ela passa o filme todo aparecendo vestida de Boy George, Madonna, Cyndi Lauper. E isso traz uma lembrança nostálgica que vai conseguir trazer os pais dos pré-adolescentes que vão assistir esse filme no cinema pra dentro do filme, né? Porque existe muito aquela coisa, eu vou levar meu filho para ver um filme no cinema, mas enquanto meu filho assiste o filme eu vou ficar no WhatsApp. Eu acho que esse filme consegue meio que trazer essas pessoas que não necessariamente são público-alvo dessa história, que dificilmente são público-alvo dessa história, pra dentro dessa história, assim. Não é uma experiência tortuosa de se assistir. Então, enquanto o É Fada ficava muito limitado ali àquele público adolescentezinho que já vai ao cinema sozinho, e mesmo assim não ia agradar todo mundo porque é um filme muito bobo, esse aqui consegue apelar para um público-alvo muito maior. Se você tem aí entre 10, 15 anos, ou se você foi um baixinho da Xuxa nos anos 90, é tranquilo de você assistir. Principalmente, eu acho que o melhor público para esse filme é se você foi um baixinho da Xuxa nos anos 80 e 90 e tem um filho ali entre os 9, 10, 15 anos. Eu acho que aí a experiência fica completa. E, cara, é um filme muito decente em muitos pontos. Não só em comparação ao de 2016, que era um filme muito pobre, mas eu acho que é um roteiro que faz sentido de verdade. Que eu me coloquei ali pensando, cara, eu não sou o público-alvo desse filme, mas se eu tivesse, 11, 12 anos, era um filme que eu veria várias e várias e várias vezes. Ele é muito divertido, tem esse apelo nostálgico, tem esse fator Xuxa, entendeu? Ele é estrelado pela Tonton Perissé, que é a filha da Heloísa Perissé, então tem todo esse outro apelo. Ela, sim, fisicamente parece um pouco com a mãe, então eu achei uma experiência muito mais legal do que eu imaginei que seria. Diferente de 2016, que precisava ser obsceno
meio ofensivo até, meio tentando se distanciar dessa imagem de não sou um filme para crianças, para tentar capturar esse público, esse aqui, ele é um filme muito consciente do que ele é um filme muito pueril, ele é um filme muito inocente, mas no bom sentido da inocência. Eu gosto muito da forma como ele é construído, dos cenários, dos figurinos, eu acho muito mais palpável como um filme para essa faixa etária do que aquilo ali que você tem no catálogo da Netflix. E para mim, talvez eu esteja exagerando, mas é o melhor filme que a Xuxa esteve no elenco em uns 20 anos, assim. Talvez seja o meu favorito com ela desde, sei lá, Abracadabra. Tudo bem que eu era uma criança de 10 anos quando eu assisti, talvez eu não goste tanto hoje, mas na minha memória afetiva de pessoa que cresceu com filmes da Xuxa, ele é muito melhor que a média. Mas é aquilo. Saiba que se você tem ali seus 20 e poucos anos, 30 e poucos e tá assistindo pela Xuxa, você não é o público-alvo desse filme. Esse filme não é pra você. Você pode até se relacionar com um pouco das experiências que estão ali, entendeu? Gosto como esse filme consegue articular com a tecnologia. Bom, talvez eu tava dando uma olhada nas críticas aqui, talvez minha opinião seja contrária à da maioria das pessoas, mas eu me diverti, eu me emocionei nos cinemas e eu acho que se eu tiver que escolher, eu acho que não é uma batalha justa. Se você tiver que escolher uma delas para assistir, dê prioridade para a versão de 2023. Ou faça que nem eu, assista as duas versões e compare. Eu acho que mesmo que você não goste de nenhuma das duas, você vai conseguir reconhecer que a versão de 2023 é superior em diferentes aspectos. Eu acho que dá até pra assistir as duas não são excludentes uma da outra, porque apesar delas terem o mesmo fio narrativo, a versão de 2016 é muito livre do livro da Thalita Rebouças. Então se você for fã do livro, você vai preferir essa de 2023, assim como a própria Thalita, que faz uma participação no filme, inclusive. Mas se você não tem esse apego, você pode assistir os dois e escolher qual é o seu lado dessa Rainha de Fadas. Mas agora eu vou falar com você que já assistiu tanto É Fada quanto Uma Fada Veio Me Visitar. Qual dos dois você gostou mais? Você já assistiu um? Você só assistiu o outro? Me conta, vamos conversar. Deixe seu comentário aí embaixo. Se você quiser indicar algum filme, outros filmes para eu poder fazer esse quadro que compara filmes diferentes baseados em obras iguais, deixa aqui embaixo também. Eu quero muito ouvir a sua opinião. As notas antes que eu me esqueça. Quando eu assisti A Fada pela primeira vez, lá em 2017, eu dei 1 estrela. Mas o filme é menos pior do que eu lembrava. Então agora, pra É Fada, eu dou 1,5 estrelas. Já pra Uma Fada Veio Me Visitar, que eu gostei bastante, eu dou 3 estrelas. É isso, galera. Foi muito legal comparar filmes com vocês, mas chegou a hora de ir embora. Eu adoraria saber fazer muitos efeitos especiais pra fazer eu desaparecendo assim, com pozinho, igual no filme, mas eu não vou conseguir. E eu ainda não tenho dinheiro pra contratar um editor. Então, fica pra próxima. Tchau, gente. Até o próximo filme.